Se você já se perguntou qual é a visão do professor Hélio Couto sobre relacionamentos e está buscando um conteúdo compilado, tipo um resumão sobre o que ele pensa, tudo que ele já disse sobre o assunto relacionamentos e amor, esse é o vídeo que você estava buscando. Nesse vídeo eu trouxe um resumo de anotações, entendimentos e explicações sobre tudo o que o Hélio Couto já trouxe em suas palestras, bem como nos seus livros, sobre o tema de relacionamentos, e vou passar para vocês de forma sumarizada, resumida, tudo mastigadinho, que é o que eu gosto de fazer, tá? Lembrando que, primeiro, eu não sou da equipe do Hélio Couto, não estou autorizada a falar em nome dele. O que eu passo aqui são resumos que eu fiz, tá? Traduzindo o conteúdo dele com as minhas palavras, então de forma alguma eu tenho a intenção de reproduzir o conteúdo ou de ganhar algo em cima do conteúdo do Hélio Couto. Então, você sempre deve buscar a fonte original, que é o Hélio Couto, mas tenho certeza que esse conteúdo também vai te ajudar bastante. Então, vamos lá que eu vou abrir aqui as minhas anotações. Bom, então o Hélio Couto ele vai dizer que semelhante atrai semelhante. Isso é um princípio básico da mecânica quântica, da física quântica. Então, a vibração e a frequência de cada pessoa sempre irá atrair alguém similar, tá? É por isso que sempre devemos buscar melhorar a nós mesmos e evoluir, tá? Isso é o meu comentário em cima disso, não foi ele que falou, mas com certeza esse é um grande foco quando a gente fala sobre física quântica em relacionamentos. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente negativa, você é uma pessoa que é depressiva, é uma pessoa que está desempregada, que está com problema financeiro, está com dívida, e aí você vai lá e atrai alguém igual, ou alguém que está no outro polo, mas que também é uma pessoa com problemas. Isso é porque semelhante atrai semelhante. Isso é muito óbvio, muito básico, super, ultra básico da física quântica que a gente precisa entender para entender as questões de relacionamento. Outra questão que ele traz é que a aparência não importa num relacionamento. A aparência não é relevante, porque a atração ela ocorre por energia. Ou atrai ou repele. Assim que você vê uma pessoa, você já sabe se você sente uma atração magnética pelo campo, o campo energético, se a pessoa te atrai ou te repele, né? Você sente uma repulsa por algumas pessoas por conta disso. Tudo é informação. Então, ao interagir com a pessoa, você já sabe em questão de 15 segundos. E é isso que ele diz. Em 15 segundos, a sua intuição já gritou e você já sabe se é viável ou não se relacionar com essa pessoa. Não precisa de mais tempo. E aí ele diz: é muito difícil selecionar alguém tendo 3 bilhões de pessoas no mundo? Não é, porque você tem contato durante a sua vida com poucas pessoas. Em 15 segundos, então, você já sabe se dá ou não dá. Então não é tão complexo a questão dos relacionamentos. As pessoas é que complicam muito isso. Uma conversa de 15 minutos já é suficiente para você saber se faz sentido ou não seguir adiante com essa pessoa. Você vai fazer isso com um número mínimo de pessoas, porque durante sua vida você vai ter contato com poucas pessoas. E o resto você já eliminou ali na regra dos 15 segundos. Então não sobra tanta gente assim, o processo não é tão complexo. Tudo é uma onda, portanto não há solução para essa questão de relacionamento se não for tratado como onda, como informação do campo quântico. Normalmente deveria haver um crescimento igual entre homens e mulheres. Isso não ocorre porque tem a questão do cérebro, né? Então, muitas pessoas, deixa eu apagar aqui que eu acabei adicionando coisas que não deveria. Então, pela questão do cérebro masculino acabar focando mais, né, no lado racional, ter mais desenvolvido o lado esquerdo do cérebro, e a mulher acaba que tem o lado direito mais desenvolvido, e isso faz com que haja essas mudanças, né, com que homens e mulheres vejam as coisas de forma diferente, tá? Muitas pessoas também terminam relacionamentos durante a ressonância harmônica, tá? Isso aqui é um comentário meu, uma interpretação minha com base no que ele falou, tá? Porque a pessoa recebe muito conhecimento e muita informação durante a ressonância harmônica, enquanto que a outra, se não estiver no mesmo processo de autoconhecimento, ela permanece estagnada. Então faz muito sentido que as pessoas terminem durante a ressonância harmônica, né? Os casais terminem, a menos que os dois estejam fazendo um processo, ou um está fazendo o processo da ressonância, mas o outro está fazendo uma outra terapia, constelação, uma outra coisa. Aí eles conseguem crescer juntos, mas se um cresce e o outro fica estagnado, em questão de vibração, né, de frequências, questão quântica mesmo,
não tem como esse casal ter match. Por quê? Primeiro princípio, semelhante atrai semelhante. A gente vai entender mais isso aqui no último ponto que eu trouxe, que vai fazer bastante sentido, porque os casais eles têm que ter uma compatibilidade, eles não podem estar muito diferentes um do outro, porque eles precisam dar esse match, né? Eles precisam estar na mesma frequência, senão o relacionamento não ocorre. Aí tem a questão do sentimento e das emoções. Tudo é pura bioquímica. Tudo que você sente, você pensa, você faz é resultado de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e a endorfina, além de outros, né? Então, a junção desses neurotransmissores que são liberados no cérebro é uma receita de bolo, que é a forma como o apaixonamento acontece. Para que você tenha essa reação química, que você vê a outra pessoa e na hora que você encontra ela, o seu cérebro já libera ali a dopamina, a sensação do bem-estar, né? É que nem quando você vê uma comida gostosa. Cara, o seu cérebro libera a dopamina na hora. Né? Quando você vê uma coisa bonita que você quer comprar, dopamina. Então, você vai educar o seu cérebro a liberar essa dopamina, essa serotonina, essa endorfina, ao ver a outra pessoa. Só que isso precisa de tempo, porque é uma educação, né, comportamental, de você realmente se sentir bem com essa pessoa. E é por isso que alguns relacionamentos, quando eles começam, eles não dão certo, porque as pessoas não dão o tempo suficiente para que esses neurotransmissores comecem a ser liberados e que então tenha-se essa relação química com a outra pessoa, né? Precisa realmente deste tempo. E muito importante também que ele traz que essa pessoa precisa sentir o mesmo ao estar com você. Porque não adianta, senão é um amor não correspondido, aquele tal do amor platônico que a gente sentia talvez lá na época da escola, por um professor, por algum coleguinha, mas na vida adulta a gente não quer amores platônicos, a gente quer um relacionamento de verdade, né? Então isso é muito importante. No início, é normal que os relacionamentos comecem como algo de amizade. Eu achei muito legal ele trazer isso, porque realmente os meus relacionamentos mais longos, mais duradouros, pessoas que eu morei junto, começou com uma amizade. E quando começava direto com romance, eram relações que não davam certo. Então, com o tempo, isso pode acabar, né? Porque é tão simples quanto criar esses neurotransmissores de apaixonamento é descriar. E a gente pode, com a nossa intenção, se a gente quiser, escolher descriar. Então, escolher encerrar um relacionamento e não estar mais apaixonado, escolher que esse amor acabe, né? Essas reações químicas no cérebro, elas podem parar de ser produzidas de uma hora para outra. Basta você decidir que não quer mais e tudo se acaba. É literalmente isso que ele fala dessa forma. E aí ele dá um exemplo de você escrever uma folha de papel. Eu e fulano estamos separados, eu estou feliz, ele está feliz. Todo dia e ver o que acontece. Em menos de um mês ocorre a separação. O mesmo pode ser usado para atrair uma pessoa. Só que ele traz que para desfazer o processo é mais fácil, é mais rápido do que para atrair. Para desfazer é muito rápido. Para atrair já é um pouco mais demorado, tá? E aí, para atrair uma pessoa específica, do jeito que você quer, o indicado é que você escreva numa folha de papel tudo que você quer em uma pessoa, sendo ultra específico e com detalhes. Aquilo que você não especificar, o universo vai trazer de qualquer jeito, qualquer coisa, né? Então, por exemplo, quando eu fiz esse exercício há anos atrás, tá? Há 3 anos atrás, e eu tava solteira, né? Porque eu tinha recém terminado um relacionamento, e eu queria uma pessoa com algumas qualidades específicas. Eu escrevi uma carta que eu lia todos os dias de manhã, depois de meditar. Eu estava fazendo aquela meditação do Joe Dispenza de visualização, e aí eu escrevi essa carta também. E eu realmente encontrei uma pessoa que preenchia todos os requisitos que eu tinha colocado na carta. Então, eu tinha colocado coisas ultra específicas, que eu queria que ele fosse músico, olha que específico isso, que ele tinha que tocar violão comigo. Eu queria alguém ligado à espiritualidade, eu queria alguém que gostasse de esporte, eu queria alguém que trabalhasse com marketing também, eu queria alguém mais artístico, enfim, tudo que eu queria, ele queria alguém que gostasse de ver filme comigo. Então, tudo que eu realmente especifiquei na carta veio a pessoa com todas as qualidades que eu coloquei lá, sem tirar nem pôr, absolutamente todas. E aí, aquilo que eu deixei em aberto, por exemplo, eu não coloquei sobre aparência física. Então, né, não veio uma pessoa com características específicas, porque eu não coloquei isso porque não era importante para mim.
eu não coloquei sobre dinheiro, sobre a condição financeira dessa pessoa. Então, aquilo que eu não coloquei, acabou que foram os pontos onde eu tive alguma tensão e alguma frustração com esse namorado. Porque depois de um tempo eu comecei a entender que, nossa, eu não coloquei sobre isso na carta de manifestação. Isso é super importante. A gente está brigando por causa disso. E a mesma coisa aconteceu quando manifestei uma casa, né? Então, aqui saindo um pouco do assunto de relacionamento, mas ainda sobre manifestação, escrevi uma carta para o universo com a casa que eu queria morar, uma casa no meio da floresta, com uma cachoeira do lado, com uma parede de vidro, com um quarto, com uma varanda, com uma vista, com um tucano, com árvore, e eu encontrei essa casa. Encontrei a casa com todas as características. Queria silêncio durante o dia, queria vizinhos tranquilos, blá, 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 blá. O que aconteceu? Me mudei para essa casa, que na minha visão era perfeita, e começaram a surgir vários problemas de coisas que eu não tinha especificado e que eram importantes. Por exemplo, o preço do aluguel. Nunca coloquei, ele tem que ser um aluguel barato. Não, eu não coloquei. O que aconteceu? Acabou que o aluguel ficou super caro. A gente começou a ter alguns problemas de saneamento, que também eu não coloquei na carta questões sobre isso. A gente começou a ter alguns problemas em relação à segurança da casa, que o muro em si, né, não era tão coberto, justamente porque ela tinha essa estética de ter uma vista para a floresta. Então, literalmente, aquilo que você não especifica, o universo vai trazer aquilo que ele acha que é melhor para você, ou qualquer coisa. Você não especificou, né? Qualquer caminho serve. Então, isso é muito importante, isso que ele trouxe. É outra questão, que aqui a gente vai de novo na questão do semelhante e atrai semelhante, é a distância quântica entre uma pessoa e outra. Isso eu achei incrível. E aí ele dá um exemplo de um executivo PhD, super intelectual, um cara assim, foda, imagina um cara foda, tá? Que ele vai numa loja e tem atração por uma balconista de uma loja, uma pessoa assim, super simples, sem escolaridade, por exemplo, tá? Esse é um exemplo que ele dá. Eu achei, né, que esse exemplo, assim, dependendo, pode parecer um pouco preconceituoso, até um pouco machista, mas ele explica bem que ele está só dando exemplo. Tem até um homem da palestra, né, na palestra onde ele fala isso, comentar e eu já vi isso dar certo. Mas o Hélio diz que os casos que dão certo são a exceção, não são a regra. Qual a chance desse relacionamento dar certo, né? Porque a distância entre uma pessoa e a outra, ela não pode ultrapassar um ponto. Então você tem que olhar para si mesmo e começar a se dar uma nota. Intelectualmente, que nota eu me dou? Eu leio 3 livros por semana, eu escrevo 15 livros por ano. Cara, intelectualmente eu sou nota 10. Tá, e o meu namorado como que tá? Nossa, ele nunca lê, ele não consegue acompanhar as conversas, tô supondo, tá? Eu vou dar nota 3. Cara, tá muito distante, né? Então tem que ter um ponto no máximo. Então, se eu sou 10, ele tem que ser 9. Achei até essa parte bastante limitante, né? Um ponto só de diferença, mas isso para que o relacionamento tenha mais chance de dar certo, né? E aí você vai atribuindo essa nota para você, para o seu parceiro, em várias áreas da vida. Então, financeiramente, como é que eu tô? Eu tô 6, vai, não tô tão bem financeiramente. Meu parceiro tá como? Meu parceiro tá 7, ele é um pouco melhor que eu. Beleza, agora vamos por você é 10, você é ultramilionária e o seu parceiro ali é 0, a pessoa desemprego, cheio de dívida, não dá, né? Então faz muito sentido isso, você vai atribuindo essas notas em relação a várias áreas da vida, então aparência também, né? Se uma pessoa tem uma aparência muito bonita, assim, que se enquadra muito aí nos padrões de beleza, e a outra tá muito fora, né? Uma é 0, a outra é 10, também não dá, tem que ser próximo. Basicamente, poderia ser resumido nessa primeira frase que ele diz, né? Que é essa ideia inicial, de que semelhante atrai semelhante. O segredo dos relacionamentos, na verdade, é isso, né? Então, aqui a minha dica pessoal, aqui não é o Hélio Couto falando, mas a forma como eu interpreto isso, meu entendimento, é que você, com base nisso tudo, não deveria focar em atrair um parceiro, encontrar a pessoa perfeita, caso você esteja solteiro e buscando. Foque em você, em ser o melhor que você pode ser nessa vida, na sua evolução, tanto espiritual quanto em ficar mais inteligente, mais rico, mais atraente, mais bonito. E naturalmente, se a gente pensar em todo esse conteúdo aqui que o Hélio Couto trouxe, que outros físicos quânticos também trazem, né, como o Joe Dispenza, quem fala sobre esse assunto, você vai atrair a melhor pessoa para você. Porque é física, né? Você não precisa fazer nenhum esforço. Só pode ter um ponto de diferença entre um e outro. Então, cara, eu preciso ser o mais rica possível, que eu vou atrair alguém rico.
Eu preciso ser o mais inteligente possível, eu preciso ser o mais bonita possível, porque aí eu vou atrair alguém parecido, né? O meu erro, há algum tempo atrás, quando eu queria manifestar relacionamentos, teve uma época que eu gostava, gente, de homens muito esportivos, né? Mais assim, mais para surfista, mais para fazer trilha. Só que eu mesma não era uma pessoa esportiva. Olha que ridículo, que absurdo. Aí, se esse homem me chamava para ir fazer uma super trilha, acampar, eu já não dava conta. E aí eu comecei a perceber, cara, não tá certo isso, né? Não tá natural isso aqui. Então, se eu quero atrair alguém super, ultra esportivo, por algum motivo que seja, fetiche, tesão, sei lá o que eu quero alguém esportivo, porque eu acho que isso é importante, como que eu não sou esportiva? Como que eu não tô indo na academia? E aí que eu comecei a malhar, andar mais de bicicleta, a surfar, então eu falei, ó, eu quero tanto um surfista, deixa eu surfar, né? Então, por que eu quero um surfista se eu mesma não surfo? Eram coisas que não faziam muito sentido, né? Então, eu quero alguém intelectual se eu mesmo não leio. Então, isso é o grande segredo, a grande receita de bolo dos relacionamentos. E tudo se torna muito simples quando a gente entende isso, né? Aí eu vou trazer mais alguns detalhes, tá? O conteúdo grosso mesmo sobre relacionamentos é esse, né? Esse grande resumo. Mas ele traz mais alguns detalhes. Isso aqui é do livro Mentes Informadas, tá? Na página 117, tá? Quem tem o livro, todo mundo que faz a ressonância harmônica precisa ler esse livro. Ele é um grande, digamos, resumo do conteúdo do Caminho das Palestras, então eu super indico que vocês leiam, tá? E ele é super fácil de ler, a linguagem é super simples. Então, ele fala que ao começar a conhecer alguém, você deve falar sobre assuntos mais gerais no início, né? Que é mais seguro, né? Evitando coisas muito pessoais da sua vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que isso aqui sou eu que tô falando, mas assim, eu tenho uma amiga que ela tinha um transtorno de personalidade. E aí, ela sempre, quando ela conhecia alguém, ela, na verdade, não era personalidade, era transtorno de humor bipolar. Aí ela já na primeira saída com a pessoa já falava, olha, eu preciso te contar, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho oscilação de humor, não sei o quê. Mas assim, ela acabava destruindo o relacionamento antes sequer da pessoa ter chance de gostar dela por quem ela é, e já saía enxergando ela pelo diagnóstico. Então, o que o Hélio está trazendo aqui faz muito sentido, que é para evitar esses atritos, né, essas pré-concepções sobre o outro. Então, eu pensei também na questão de política, se cabe aqui como assunto geral ou não, mas eu já tive muita treta por assunto de política no início de uma relação, né? Quando é muito diferente a visão política, eu já encerro a relação, mas eu não sei aqui se política entra como assunto geral, porque é um assunto que causa atrito, e o que ele diz aqui é para não gerar atrito nesses primeiros momentos, né? Então, falar conversa boba, falar sobre o tempo, viagem, geralmente eu costumo falar sobre viagem, sobre trabalho. Você não deve ter, então, contato físico. Essa é a parte mais interessante. Não, gente, eu vou sublinhar essa parte aqui. Tem como colocar amarelo isso aqui? O Notion, que é esse aplicativo que eu uso. Deixa eu pôr amarelo. Aham, não se deve ter contato físico se o tempo gasto na avaliação com a pessoa foi extremamente curto. E aí, gente, olha aqui, ó. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, que eu vou botar aqui nos cards agora, aqui agora, que tá cheio de hater comentando. Aliás, tava, né? Porque os comentários que não são legais eu acabo ocultando, porque eu não sou obrigada a deixar hater no meu canal. Mas bastante gente começou a, a colocar, então, alguns comentários sobre isso, sobre pode ou não ter relações quando você é uma pessoa espiritualizada, desperta, e na verdade tá tendo bastante hate nesse vídeo porque eu comento que eu gosto de Coca-Cola, mas que eu não como carne. Então, assim, sim, vão lá no vídeo para vocês entenderem essa treta toda aí, mas realmente, quando você tá nessa jornada espiritual e você busca um relacionamento de verdade com alguém, né? Alguém que vai somar na sua vida, que você está buscando a pessoa ideal. O ideal é realmente não ter contato físico, né? Quando você ainda não fez essa avaliação se tem compatibilidade ou não. Porque senão você é como se você estivesse tipo gastando a sua energia com uma pessoa que não vai para lugar nenhum esse relacionamento. Então é meio inútil, sabe? E claro que se a gente for na Matrix, se a gente for lá com as pessoas que não são do nosso mundo, que não entendem de física quântica, de lei da atração, de espiritualidade, estão nem aí para isso, elas não vão entender por que que você não quer ter contato físico. Mas quando eu estava solteira, acontecia muito de sair com um cara e ele ficar querendo abraçar. Cara, falando contato físico não é só relação, assim, de ir pra cama,
abraçar, entendeu? Eu não quero abraçar e nem dar beijinho, nem não quero que pegue na minha mão primeiro, digo, não quero, fique longe de mim, homem, pelo amor de Deus, me deixe em paz, respeite meu espaço, eu sou médio, não vem pra cima de mim. Então, as pessoas se incomodam com isso, mas sim, você ainda não sabe se você quer ficar com aquela pessoa, porque se você ter contato físico, ele pode estar certíssimo, parabéns. Uhul, parabéns, parabéns, parabéns. Então vamos lá, só depois disso você pode falar sobre assuntos pessoais, tá? Então, essa é a regra aqui. Primeiro, né? Então, você lembra do caso que eu trouxe, né? Um exemplo aqui que eu tô dando da minha amiga que tem transtorno bipolar. Esse é um assunto muito mais pessoal, muito mais íntimo. Então, só depois que você, nessa pré-avaliação de assuntos gerais, já falou com a pessoa, blá, 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 tá, essa pessoa é ok e tal, não é tão preconceituosa, tudo isso, você então abre seu coração e aí você pode falar do seu último relacionamento, do seu trauma, de alguma coisa mais específica. Não se deve falar nada que comprometa a intimidade, nada sério, mas assim, coisas pequenas, tá? E aí, às vezes, a pessoa pode trazer também, né, algumas confissões da vida dela. E no caso de você perceber incompatibilidade, você deve terminar tudo, tá? Visão do L ponto, gente. Não sou eu que tô falando, não, tá? Não sou eu, é L ponto. Se você perceber incompatibilidade, deve terminar. O relacionamento deve terminar, né? Isso, essa avaliação aí que tá começando. Você não deve continuar arrastando a coisa para ver o que vai dar, né? Isso sempre dá errado, isso acaba em desastre. Pois é, minha gente, é complicado mesmo, tá? O que que eu faço, né, quando eu tô solteira, quando eu estava solteira, e aí eu ia para um relacionamento, eu ia tentar conhecer alguém. A questão da espiritualidade, de eu ser médium, de eu trabalhar com psicografia, gente, eu nunca falava sobre isso. Nos primeiros encontros, se a pessoa não era do meio espiritual. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade em me relacionar com pessoas que não são do meio espiritual. Mas há um tempo atrás eu ainda tentava, assim, né, para não ficar também limitando, porque na minha experiência, às vezes tem gente que é do meio espiritual, mas que não é ética, que não é legal, que é fake, né, que é falsa. Tem esses novos hippie aí da nova era que só quer ficar fumando ervinha e gratidão, mas no fundo, no fundo, são pessoas bem toscas que não são legais. E tem pessoas que são, tipo, da Matrix, são pessoas que têm um emprego fixo ali, né, que estão, assim, vivendo essa vida da Matrix, de preocupações, não sei o quê, mas que se você para conhecer, são pessoas boas, são pessoas que estão, né, assim, que têm uma preocupação ética, que têm empatia, sabe? Então, às vezes, por isso que eu, às vezes, nem sempre ia me relacionar com pessoas da espiritualidade. E aí eu nunca trazia, né? Tipo assim, imagina eu lá no primeiro ponto com a pessoa, oi, sou médium, quer ler esse livro psicografado? Que a pessoa ia falar, quê? Então, assim, é um pouco disso que o Hélio Couto traz, né? Que, cara, você tá lá no primeiro encontro, você nem sabe se tem compatibilidade com essa pessoa ainda. E aí, ele diz também que em 15 segundos você já sabe. Mas que assim, que você tá nessa avaliação um pouco mais criteriosa, não leva de cara, né, um assunto super complexo para as pessoas, sabe? Não leva, não entrega tudo de bandeja. Olha, eu sou médium, eu tenho um transtorno bipolar, eu não sei o que, você quer ficar comigo ou não? Cara, você vai assustar outra pessoa. E não é assim que funciona. Aqui também, para ler aqui uma parte do livro, deixa eu abrir aqui que eu só posso ler uma parte do livro para não ferir os direitos autorais do pessoal aí da equipe do L Couto, porque eu também sou autora de livros, a gente tem que ter cuidado, não pode sair assim, compartilhando conteúdo dos outros, né? Tem permissão, então eu vou ler apenas uma parte do livro mesmo, tá? Depois que as semanas e meses se passaram formando a bioquímica ideal, o sentimento já está formado. Você sente que ama aquela pessoa. Com base nesse amor é que se pode começar o contato físico. É uma nova fase de avaliação que começa. Para que essa fase dê certo, é preciso que haja amor. Viu só que lindo isso? Se tudo foi feito direito, ele já existe nos dois. Quando ele fala se tudo isso foi feito direito, tudo isso, essa parte anterior aqui que a gente comentou, né? Repetindo, não se pode começar contato físico antes que os dois estejam sentindo amor. Gente, nossa, isso foi tão, tão claro para mim, tão bom. Queria ter lido esse livro quando eu estava solteira, ele teria me ajudado muito. Aquele que porventura já estiver sentindo, deve esperar até que o outro chegue no mesmo estágio de sentimento. Olha que lindo! Os prazos variam, mas quanto mais se esperar, mais profundo será o sentimento entre os dois. Olha que demais. Esse conteúdo aqui está na página 118. E realmente é muito incrível esse livro, ele dá muita clareza mesmo.
E para você que está solteiro, que está buscando aí um relacionamento, que está buscando encontrar alguém, se seguir essas regras aqui é batata, é física, é mecânica quântica, e é muito incrível a gente ter esse amparo do Hélio Couto tão específico em relação a essa área da vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Eu sempre trago resumos, eu sempre trago a minha experiência com o caminho das palestras, com as ondas da ressonância harmônica que eu estou pedindo, e trago também resumo de livros, de autores e várias coisas relacionadas à espiritualidade, reprogramação mental. E se você quiser conhecer os meus livros psicografados na Amazon também, você pode acessar aqui o link da descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para todos.